que é nós mesmos, né? Isso. Então, iniciando a live de número 75 da União Beneficente Espírita Allan Kardec, e convidamos todos ao estudo, né, do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 7. E, como é de praxe, né, é um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, que fica na rua Iviema, número 5.565, Jardim Monte Líbano. Lá nós temos um trabalho social muito importante, atendemos mais de 100 famílias venezuelanas, com distribuição de frutas, verduras, fora o trabalho que se realiza quase a semana toda. Costumamos chamar de nosso céu, porque é muito bom o trabalho que acontece lá. E para começar, nós fazemos uma prece. Eu vou pedir para o Dilon fazer a prece. Ok. Gratidão, Senhor. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos assistem nesse estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos. E pedimos que continue nos orientando, nos intuindo, para que nos sentimos cada vez mais motivados a esse aprendizado, e a esse aprendizado da doutrina espírita que consola, que nos leva a mudanças de comportamento, a mudanças de visões da vida, que desperta em nós a necessidade de cada vez mais amar, aprender a amar, que é o que preconizou nosso Mestre Jesus em seus evangelhos. Que nesta noite nós possamos então desenvolver um estudo bastante produtivo, que possa nos tornar um pouquinho melhor. Que essas energias que nós geramos pela nossa vontade, pelos nossos desejos do bem, do amor, da paz, possam ser direcionados àqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. Nós possamos ser arautos da paz, Senhor. Nós possamos construir a paz, o amor dentro de nós, espalhar essa paz. Nosso mundo precisa de paz. Nós possamos cada dia mais nos manter no equilíbrio, fortalecendo em nós a esperança e a fé. Em seu nome, começamos a nossa reunião de estudos dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Tá por minha conta? Tá por tua conta, é. Muito bem, então vamos nessa. Tua conta e risco. Vamos nessa. Então hoje nós começamos uma nova etapa da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal, do mundo dos espíritos. João Dalmolin está chegando aí. Seja bem-vindo, João Dalmolin. Boa noite. Ô, João. Que bom, João. Abre o microfone. Desligado. O microfone dele está fechado. Ele deve estar se ajustando lá, se ajeitando ainda. E na semana passada, nós concluímos, então, o capítulo 6, e a última questão foi a 329. Nós falamos sobre os funerais, homenagem aos mortos, cemitério, essas questões que sempre nos despertam uma certa curiosidade. Então, como nós de praxe sempre fazemos, vamos ler a última questão feita na semana passada, que foi a 329. O respeito instintivo que em todos os tempos e entre todos os povos o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura?
Essa foi a pergunta. E a resposta é a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Então, essa foi a última questão que fizemos na semana passada. Então, esse respeito, né, o mistério que nos envolve, aquelas homenagens que fazemos no Dia dos Mortos e quando morre alguém, né? Tudo isso tem a ver com essa intuição que nós temos, que a morte não termina ali, né? A morte não é uma questão definitiva e a vida continua. Então essa foi a questão. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Vamos já passar para da noite de hoje. Boa noite, João, já podemos... seja bem-vindo. Obrigado. Já podemos entrar, eu acho, nessa questão nova, né? Então vamos lá. Então, para a gente se situar, nesse capítulo 7 tem esses 8 subtítulos: Prelúdio da volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, a infância, simpatia, antipatia terrenas e esquecimento do passado. Esse que nós vamos ver nessa parte segunda. E hoje, então, nós vamos com a primeira questão, que é a 330. E as 330 é prelúdio da volta, né? Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Questão, está fazendo uma referência à questão 166, né? E a 330A, então a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual? Como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Certamente, assim é. Você quer que eu leia a 166? Para a gente se lembrar do que é? Ela Pode ser, né? Bom, sobre a reencarnação. Ela diz aqui, ó: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar-se? Aí resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí tem a 166A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí a resposta: a alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Aí vem a 166B, ela tem a B ainda. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E ainda tem a C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarne em novo corpo. É assim que se deve entender? E aí o Espírito responde: evidentemente. Então, sobre essa questão aí, né, tá deixando claro, né, de que os espíritos, eles têm, sim, pelo menos uma ideia de que isso vai acontecer em algum tempo, né? Essa acho que é uma primeira questão sobre esse assunto aí. Deve ter mais questões, né? Porque só eles não sabem o dia, né? O dia eles não sabem. Não. Então, Orlando, você sabe que essa resposta aí, ela me surpreendeu, né? Porque eu achei que, como esse programa planeja, né? Vamos reencarnar de tal e tal maneira, numa tal família, se encontra às vezes até com o pai e com a mãe durante a emancipação espiritual e tal. Eu imaginava que sabia. Não, tá tudo sendo preparado, vamos reencarnar e pronto. Mas a resposta aqui diz que ignoram e até faz uma comparação com a gente aqui, né?
quanto à questão da morte, né? A morte física, que nós não sabemos quando. Sabemos que vão morrer. Agora, quando, a gente já desconhece. E a gente aqui não sabe quando vai morrer, né? Ele faz a comparação aqui com a morte física nossa aqui. A gente sabe que vai morrer, mas quando a gente não sabe. E diz que a reencarnação também é mais ou menos isso, né? E aí eu fiquei assim achando que eles sabiam. Por causa de toda mas eu acredito que vai outras perguntas aí vai falar até né? Deve ter questões para frente onde vai falar isso, desses espíritos que estão programando e que já sabem com bastante precisão o dia da religação a um corpo em formação, né? Então vamos para a seguinte? Vamos lá. Em frente. 331. Você quer que eu leia ou você continua lendo? Os espíritos se preocupam com a sua reencarnação aos que não pensam nela de modo algum, que nem mesmo a compreendem. Depende da sua natureza, mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. Ou seja, para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. Estão ali, não sabem para onde vai, não sabem o que vai acontecer com eles. Então, é complicado mesmo, né? Mas aí fala que depende da condição espiritual, né? A evolução do espírito, né? Tem alguns que eu acho que é dada ter mais ou menos uma noção, né? Tem aqueles que pedem para reencarnar também, né? Tem toda uma condição. Depende então, ele fala aí, depende da sua natureza mais ou menos adiantada, né? Então, depende do conhecimento mesmo, né? Da evolução moral. É interessante que se alguns nem mesmo compreendem bem a questão da reencarnação, quer dizer, nem sabem bem o que é isso, né, e se realmente acontece, um grau de atraso, como diz aí, né? Um grau de atraso do espírito que não está ciente desses mecanismos, né? Dessa dinâmica evolutiva. Essa alternância aí vale a comparação com a gente aqui da Terra, que também tem gente que acredita na vida após a morte, outros não acreditam na comunicabilidade, outros não. É a mesma coisa. Mais ou menos isso? Então, parece que eles não sabem mesmo, né? Estão bem por fora, nem sabem. E nós aqui, eu tive a impressão que nós aqui estamos mais esclarecidos do que eles sobre o que pode ser depois. Que depois a gente pode ir para um lugar ou pode não ir. Mas mesmo materialista, aquele que não acredita em nada, o ateu? Sim, o ateu ele tem essa característica, essa peculiaridade, né, de ele duvidar. Mas quando ele está duvidando do quê? De uma possibilidade. Então ele está colocado para ele, no intelecto dele, a possibilidade. E parece que para esses espíritos que nem mesmo a compreendem, parece que não está nem bem colocado para eles. Que isso? Né? Que? Reencarnar? Nascer? Nascer já foi, né? Tipo assim, já está pacífico, que já nasceu, já viveu e terminou. Não tem mais, agora tem que ir para outra direção. Parece assim. Então a impressão que me deu é que eles estão mais ignorantes do que nós aqui. Ok. Para a seguinte, 332. O espírito pode antecipar
ou retardar o momento de sua reencarnação, pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Mas não o faz impunemente, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Então, isso aí é uma questão interessante, porque a gente sabe dos espíritos que não querem reencarnar, né? Que falam que com eles não vai acontecer isso, como se não existisse a reencarnação compulsória, que eles não vão reencarnar. Eu li um livro chamado Um Repórter no Além. Era interessante. Tinha até comício lá, né? Comício de um lado da rua, um comício do lado de cada rua. Do lado de lá, o camarada pregava assim: não vai nessa não, que estão te convidando você para reencarnar de novo. Na Terra você sofreu, pensa que você passou lá, não volta não. Você conversa fiada. E o outro do lado de cá fazia diferença, nada. Aquele ali estava falando em verdade, é bom reencarnar. Então era um comício que tinha de um lado e de outro, né? Político. Interessante, né? Bom, de qualquer forma, está dizendo que o espírito ele não é obrigado, ele tem ainda um livre-arbítrio, né, de querer, de não querer, de adiantar, de atrasar a sua reencarnação. Aí mas a reencarnação compulsória, né? Mas ele vai estar entendendo, vai ser conscientizado, né, dessa questão aí que falou, que é como se recusar um doente, se recusar a tomar uma medicação. Se está a vida no mundo espiritual para ele está sem perspectiva, ele não consegue mais aproveitar, evoluir, ele está estagnado, ele não tem mais interesse, ou quem sabe não se sente preparado, ou não está mesmo preparado para seguir em frente, para realizar alguma atividade, as que ele pode, que certamente sempre tem muitas, né, que se pode fazer, que são proveitosas, as que ele pode, ele não tem ânimo para elas, não tem vontade para elas, não tem escolha. Então ele vai ficar lá vai ficar no plano espiritual sem finalidade. Acabou a finalidade de ele estar no plano espiritual. A única possibilidade que ele tem é reencarnar, porque a reencarnação vai provocá-lo, né, para a evolução. Nem que seja pela provocação material, né, pela provocação da vida corporal, instintiva. Então, a solução para ele é reencarnar, mas ele ainda não quer. Vai ficando mais tempo até se cansar. Se um espírito se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Olha essa pergunta, hein? Se um espírito se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, e não ambicionasse elevar-se, saiu e voltou. Poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Interessante, né? Mas aí eu pergunto, e a reencarnação compulsória, como é que se dá? Então, até aqui ele não falou das compulsórias, né? Ele está falando da
da necessidade que o próprio espírito sente que tem que reencarnar, né? Na anterior também. Mas a compulsória, ela, acho que talvez mais na frente, né, deve falar a situação da compulsória, né? Que é um caso especial, né, a compulsória, aquele espírito que realmente ele precisa reencarnar, né, não só por ele, mas pelo entorno dele, outras pessoas, outros espíritos que também, né, precisa dele para avançar, aí vem a compulsória. Eu acho que nessa resposta aí mais se refere daqueles espíritos trevosos, né, que tem falange, tem organizações, né? Então, eles estão muito bem lá fazendo mal, mas um dia eles sentem a necessidade de progredir, de sair daquela situação, porque não é boa para eles, né? Eu entendo que o espírito não vai se sentir confortável por muito tempo, né? Vai se sentir confortável em razão do quê? Da lei de progresso. Ele vai se sentir estagnado, parado, vai se entediar do estado que ele está, por não sair dele, por ficar muito tempo nesse mesmo estado. E aí ele vai se sentir incomodado. Vai perceber que tem como possibilidade uma nova reencarnação. Ou como já sabia, né, e estava escolhendo ficar mais tempo, vai poder fazer a escolha de realmente programar. Porque quando a gente tem medo de que a coisa dê errado, então a gente vai tentar programar, né? Ou a gente mesmo programar a si mesmo, se condicionar para que possa mais automaticamente, quem sabe, seguir algum tipo de caminho, porque cria em si um condicionamento forte, como acontece quando a gente tem uma experiência muito ruim, né, ou muito boa, que fica um condicionamento para a gente fugir daquela experiência ruim ou buscar aquela experiência boa. Muito bem. Vamos para a próxima? 334? Vamos lá. Aí está ela. A união da alma a este ou àquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre designado previamente. Tendo escolhido a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. Bom, o corpo não existia ainda, né? Ele sabe que ele vai ter um corpo adequado, não é isso? Vai ter um corpo que vai ter as condições próprias. Como disse aí, ele pede para reencarnar. Onde é que está predestinada a escolha? Sabia com antecedência que se uniria a tal corpo, quer dizer, que o corpo condizente com a necessidade dele. A prova que ele vai passar, né? Que isso vai acontecer, né? Então, o espírito já sabe sim, né? Já tem o conhecimento de que vai ter um corpo e essa ligação vai se dar no momento e já está, como digamos, predestinado, né? Mas já está previsto que dentre todas aquelas células reprodutivas do homem e aquela da mulher vai ter uma combinação adequada para que forme aquele corpo
próprio para aquela reencarnação, com o tipo de prova e o tipo de vida que está previsto, o que é necessário. Pelas palestras que a gente ouve, os estudos, né, que são feitos, até nessas obras mais recentes, né, de André Luiz e outras tantas, essas provas, elas são, por exemplo, a questão mesmo do corpo físico, né? Como é que vai ser o corpo? Se vai ter alguma limitação, alguma deficiência, tudo mais. Ele é formado pela própria situação do espírito, né? A mente, né? O pensamento dele vai modelando aquele corpo de forma até meio que inconsciente, né? Que por conta das culpas, das situações que ele passou no passado, ele acaba reencarnando numa situação de acordo com algumas sequelas que ele mesmo tem, né, no corpo perispiritual, que vai depois refletir no corpo físico daquele novo ser que está sendo criado. Então, essa questão assim de escolhido a prova, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Ele escolhe, mas não é uma escolha assim, né? Eu quero nascer sem um braço, sem uma perna, ou com uma deficiência física qualquer, né? Ou com uma tendência a ter um câncer, uma lesão no estômago, isso, aquilo, né? Isso aí é uma coisa que é uma consequência do histórico de outras vidas dele, que carrega essas mudanças, essas alterações que vão ser promovidas no perispírito dele. Mais ou menos nesse sentido, né? A Zi, ela sentia dor no corpo inteiro, todos os dias. Todos os dias. Nos últimos dias ela ficava meio entravada aqui no sofá, até 9, 10 horas. E a consequência desse sofrimento dela foi um suicídio, né? Porque, segundo a revelação que ela teve, ela se jogou de uma torre, né? Aquelas torres que controla navio, como é que fala? Farol. Né? Farol. Se jogou lá de cima e quebrou tudo nas pernas, nos penhascos, no corpo. E aí ela sentia essas dores, não tinha condição de aliviar. Vivia passando pomada aqui, pomada ali, mas coitada. Encarnou com isso. Então, e essas questões são as sequelas que nós carregamos pelos atos que fizemos, que pode permanecer conosco um tempo maior ou menor, dependendo da forma que a gente resolve isso no campo das emoções mesmo, de resolver as culpas que a gente carrega, os arrependimentos, os remorsos, né? Quanto antes a gente resolver isso, mais rápido a gente se livra dessas dores, desses sofrimentos que a gente vai carregando consequência de algumas atitudes do passado. Necessariamente a gente não precisa carregar isso muito tempo, às vezes nem precisa carregar se a gente consegue resolver isso no campo das emoções, né? Porque a gente ainda às vezes permanece com aquela culpa, né? Aquele arrependimento por ter feito essa ou aquela coisa. O espírito pode escolher o corpo que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Olha, pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que este apresenta representam provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele.
Aí vem a 35A. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo que havia escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado alguma prova. Como será, né, que ele vai... De que jeito que ele sofre? Bom, aí é o seguinte, na 335, o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar, ou somente o gênero de vida. Diz que pode. Ele pode escolher o corpo. E também, pois as imperfeições que este apresenta, representam prova que auxiliarão a progredir. Provas. Vencendo os obstáculos que delas lhe advêm. O espírito pode pedir para, mas a escolha nem sempre depender. Aí, então, depois é uma pergunta, né? Pergunta se o espírito pode recusar o corpo que havia escolhido na 335. Hã? No último momento, quando já está para nascer, já está com 9 meses já de gestação, ele vai nascer e fala, não quero mais, vai voltar para trás. É isso? Aí, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Aí eu fico na dúvida, que jeito que seria o sofrimento? Então, João, eu não sei se eu interpretei bem essa A aí, mas o último momento pode ser também no momento da concepção, né? Porque ele se une ao corpo no momento da concepção, né? Nós vamos ver até nas questões seguintes. E pode ser também... Pois rapaz, eu também não fiquei com a certeza, mas eu acho que faz algum sentido pensar também que pode, assim, no momento do nascimento, o espírito desertar. Desertar. Se evadir do corpo que está, né? Porque se ele tiver condição, né? Se ele não tiver anestesiado, se ele não tiver entorpecido, se ele tiver condição de fazer isso, que eu também não sei se todos os casos o espírito tem essa condição, eu acho. Será que aí seria o caso daqueles que vivem aí 4, 5 dias, 10 e desencarnam? Não sei se seria, acho que seria antes de nascer. Acho que seria antes de nascer, depois que nasceu, não tem mais como... É como nós que estamos aqui, eu acho, né? A ligação já está bem completa, não tem mais como você dizer assim, não quero mais viver. Então seria no principalmente momento da concepção, porque, talvez, né? Que ele poderia... Eu acho que até aí, eu acho que até o momento do nascimento, talvez. São questões que estão sendo levantadas aí, quem sabe uma hora vamos nos deparar com algum esclarecimento, né? Mas na frente talvez a gente entenda um pouco melhor, né? Alguma questão futura. Mas aí Orlando colocou a questão de que tipo de sofrimento seria esse, né? Que ele recusou. Né? Ele sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Que tipo de sofrimento seria esse? Provavelmente, depois ele vai se arrepender, vai querer reencarnar de novo e não acha condição. Perfeito. Aí eu acredito que seja um sofrimento quase que análogo ao suicídio, né, de alguma forma. Uma desistência, né? Você desistiu, você fugiu de algo que você já estava até preparado, já tinha se preparado para isso tudo, estava se preparando tanto. Usando uma palavra mais pesada, se acovardou. Exatamente. Ficou com medo. Não dou conta disso não, muito forma. A reencarnação é muito pesada para mim, né? Até usou essa palavra aí na questão acima, né? Acho que lá pela primeira que a gente leu hoje. Se acovardou? Se acovardar. Isso mesmo. Vamos para frente, vamos ver se a gente encontra
algum esclarecimento maior na frente. 336. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Vou tentar uma propaganda aqui na minha tela. Eu tenho que tirar para poder ler o resto. Quando a criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada é criado sem um propósito. É interessante isso aí, porque toda a gestação que vai ocorrer, seja programada ou não seja programada, né? Ela vai ter um espírito para reencarnar. Se for predestinada a nascer, né? Se ela tiver que nascer. Sim. Então, isso nos leva a uma outra situação de que pode haver um corpo sem espírito ali, né? Também que não vai nascer mesmo, não vai. Ele está ali só por uma prova, talvez para a mãe. Está desenvolvendo tudo e não tem espírito. Será que pode haver essa situação? O natimorto, por exemplo, ele nasce, mas não... Eu tenho a impressão que não. Não? Eu tenho a impressão que não, porque o corpo só em si, ele poderia ter uma finalidade, mas que é uma finalidade muito pobre, né? Uma finalidade de dar uma esperança para aquela mãe. É uma prova, uma esperança para aquela mãe de que ela ia ter um filho, mas o filho não veio. Então você veio só um corpo morto. O natimorto, ele tem um espírito ali. Eu tenho a impressão que teve um espírito que se ligou e tal, né? Aproveitou, quem sabe, da formação daquele corpo. E sabia que não ia nascer. Talvez soubesse, ou talvez não soubesse, né? Porque são muitas as possibilidades. Agora fugindo um pouco é o mesmo tema, mas deu uma notícia ontem ou hoje, não sei se é no jornal, aqui de Dourados. Uma mulher que tinha o estômago grande, a barriga grande, crescida. Há muito tempo ninguém descobriu o que era. Agora os médicos fizeram um exame e descobriram. Era uma criança que tinha sido petrificada no útero há mais de um ano. Ela não deu a luz ao neném. Que notícia é essa? E ela carregou aquele feto sem vida por alguns meses, né? 9 meses. Não fala 9 meses. Fala assim que há mais de ano estava petrificado dentro do útero. A criança estava perfeitinha, assim. Ali não tinha espírito, né, Edu? Então, a minha ideia é que não teria espírito ali, né? Mas também não sabe, como o João disse, né? As possibilidades são muitas, né? A gente não sabe o que pode estar envolvido. É prova para um, prova para outro, expiação para um, expiação para outro, né? As possibilidades são muitas. A gente não saberia. Durante o período de gestação, ele tá meio que inconsciente, né? É isso? Ele não tem. Por isso que ele não pode existir durante a gestação. Talvez. Então, também podem ser variadas as situações, né? Parece que tem aquele espírito que na regressão, para se ligar a um novo corpo, ele perde já a consciência, e outros nem perdem. Continua consciente. Ficam conscientes, inclusive, durante a gestação. A gestação toda, né? Então, isso que o Leandro falou, realmente... agora do dia 19,
uma notícia do G1 de que uma idosa descobriu que tinha um feto há mais de 5 décadas. Carregou 5 décadas? 50 anos. É. Credo, Sim. Então não é um ano, eu pensei que era um ano. Feto calcificado, que carregou por mais de 5 décadas e morre após cirurgia de retirada. Ela tinha uma Que ligação com ele. Olha só. Fazia 50 anos que ela estava com problema, ela foi tentar resolver e morreu. Nossa, eu pensei que era um ano, para mim que era um ano. Uma coisa o caso incrível. é mais complicado ainda. É, muito. Está no G1? Tá. Vamos continuar? 337? E é do G1MS, tá? É por José Câmara, do G1MS. Aconteceu aí no Mato Aqui Grosso, então? Deve ser, se olhar melhor a notícia aqui, vai ter aqui. Olha só. Vai ter aqui na Ponta Porã. Vamos ver. É, de Ponta Porã. Tá, o regional de Ponta Porã. Que coisa, hein? Sentiu dores abdominais. A equipe médica acha que a mulher estava com esse bebê há 56 anos. 56 desde quando teve a última gestação. É uma possibilidade, está dizendo aqui, né? Uma possibilidade que existe, né? E aconteceu com essa pessoa. Então, ali não tinha um espírito ou tinha? Ou tinha. É isso que a gente não sabe, essa é né? a pergunta que a gente faz, né? É. E essa questão do tempo também para nós é muito relativo, né? 56 anos é muito tempo para nós, mas para o mundo espiritual talvez não seja tão significativo assim, esse tempo para a gente. Uhum. Muito bem. Nós já estamos faltando 5 minutos. Vamos fazer mais uma? Eu acho que não, né? Não. Tá bom por hoje? As questões estão curtas aí, né? Talvez dê pra... Essa próxima é um pouquinho mais longa, ó. então fica para a próxima. Essa fica para semana que vem? 337? Vamos ler ela só. Então tá. Quer ler, João? Posso. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas. Sobretudo, quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Compulsória, daí, ó, a pergunta da compulsória que você estava dizendo. Essa daí. Pois é. Pode ser imposta, né? Do mesmo modo que as diferentes provas. Isso é muito interessante, né? Porque antes também teve uma questão dessa quando Deus, né, que Deus faz. Eu acho muito interessante que esse Deus faz da nossa linguagem espírita é muito diferente do Deus faz de algumas religiões que a gente conhece, né? Porque quando a gente diz Deus faz, quando a gente diz Deus faz, numa outra religião, a gente pensa assim no Criador em pessoa. Em pessoa, impondo uma punição, né? Na personificação de Deus mesmo, né? Fazendo isso. E nós aqui sabemos que esse aqui Deus impõe, quer dizer, tem uma equipe superior muito bem preparada, né, que faz muito procedentemente o que faz e que faz escolhas por aquele espírito que não tem capacidade, não tem conhecimento de causa, não está apto a escolher, como diz aí, né?
muito envolvido no mal, ou aquele que está como ovoide até, né? Aquele que está numa situação assim bem complicada. E como disse antes, é aquele que nem sabe direito sobre reencarnação. Não tem consciência nenhuma. Então vai ser preparado para ele reencarnar. Quando ele mal se dá conta, ele está numa situação reencarnando. Mas numa situação que não foi ao acaso. Houve uma preparação, né? Houve um conjunto de condições benéficas para aquele espírito, mesmo que essa condição benéfica seja entendida aí como castigo, que é uma palavra que o Dilon... Você que destacou aí, Dilon, de outra cor? Eu não gosto dessa palavra do jeito que é entendida. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Você já destacou de propósito. Quer dizer assim, mas é com o nosso sentido de castigo mesmo? Não, né? No sentido de prova, né? Sentido de provação, sentido de desafio, sentido de resgate, talvez. Mas não vem a ser castigo. Porque Deus não é punitivo, né? Castigador. Esse vocabulário que é utilizado, né? É o que tinha na época, né? Nós não tínhamos. E aí veio as traduções, elas trouxeram dessa maneira. Aquela questão que você colocou no comecinho aí, né? Imposta por Deus, né? Que nós temos um entendimento diferente, não só na questão da imposta, como também aquela questão de liberdades, né? Pode ser, né? Uma escolha nossa, né? Sim. As duas situações, Deus permite, né? Deus permite, quer dizer, é o livre-arbítrio, né? Que nos é permitido. Aí a gente dá mais uma pincelada nela. É isso? Orlando, está por sua conta. Então tá. Nós vamos então fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus por esse momento, pela facilidade que nós tivemos para entender, pelo menos, às vezes, a gente não tem muita facilidade para ensinar, né? Mas a gente tem para entender, nós entendemos também as questões que foram passadas aí, né? E também está dentro do nosso entendimento, cientificamente é correto mesmo. Então, pela reunião de hoje, Senhor, nosso muito obrigado do fundo do nosso coração. Que os espíritos amigos possam nos acompanhar durante todo o nosso transcurso do Livro dos Espíritos que estamos estudando, para tornar as nossas vidas muito mais fáceis. Porque o conhecimento traz luz. Quando a gente entende as coisas, elas são úteis até no mundo espiritual, principalmente. Então, que Deus de Jesus abençoe a nossa casa, a União Espírita Allan Kardec, abençoe a casa do Odilon aí onde ele está, abençoe a casa do João, a minha família, e que amanhã, ao estudar a outra live, que Deus de Jesus continua nos abençoando para entendermos os ensinamentos espírita, que é a nossa libertação. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Agora, essas questões que deixam a gente com mais resolve umas dúvidas e apresenta outras, é bom, né? Porque isso estimula a gente a buscar mais, né? Sim. Certeza. Com certeza. Hoje, com alguns percalçozinhos da tecnologia, a gente conseguiu mesmo assim, graças a Deus, né, realizar mais uma reunião. Deu certo. Muito bem, então, um excelente final de semana para todos nós.